Olá, pessoal. Vamos iniciar aí a questão de número 38. Um grupo de alunos de uma escola deveria visitar o Museu de Ciência e o Museu de História da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram ao de ciência visitaram o de história, e 25% dos que foram ao de história visitaram também o de ciência. Calcule o número de alunos que visitaram os dois museus. Olha só, como a gente não consegue identificar as 5 regiões do bote e tira, a gente vai ter que preencher o diagrama de Euler-Venn, tá certo? Um, uma das bolinhas eu vou reservar aqui para o Museu da Ciência e a outra bolinha eu vou reservar para o Museu de História, perfeito? Pronto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. A quantidade de pessoas exata que foi para o Museu da Ciência a gente não tem. Por isso que eu vou chamar a quantidade de pessoas que foram para esse conjunto de C como o conjunto é chamado, né? C de ciência, então a quantidade de pessoas que vieram para cá é C, tá certo? Ó, para a gente lembrar, essa região aqui representa a quantidade de pessoas que foram somente para o Museu de Ciência, tá certo? Essa região aqui representa o pessoal que foi para o Museu de Ciência e também foi para o de História. À medida que ele representa os que foram para a ciência e também foram para a história, ele também representa os que foram para a história e também foram para a ciência. É uma mão de duas vias, né? A via é dupla. É tanto aqueles que foram de ciência e história, como história e ciência também. E essa última região aqui representa os que foram exclusivamente, somente para o Museu de História, tá certo? Por que que eu estou falando isso? Primeiro, essa informação diz que 20% dos que foram ao de ciência visitaram o de história, ou seja, a interseção. Eu vou colocar aqui, ó, 20%, 0,2 vezes C. Por que que eu coloquei 0,2 vezes C? Só para lembrar para vocês, 20% pode ser reescrito como sendo 20 sobre 100, e 20 sobre 100 é 0,2. Então, 0,2%, ou desculpa, 20%, que é 0,2, 0,2 de C foram também ao de História. Ó, se 20% de C está nessa região, os outros 80% devem estar nessa região para completar o conjunto C, porque 20% com 80% dá um total de 100%. Se 20% está aqui, 80% está aqui. Por que que eu coloquei 0,8C? Pelo mesmo motivo. 80% pode ser escrito como sendo 80 sobre 100 e 80 sobre 100 é 0,8, perfeito? Então, 20% dos Cs estão aqui na interseção. Agora, como eu falei para vocês, essa região aqui é uma mão de duas vias, né? Ou seja, se 25% dos que foram ao de História também visitaram o de Ciência, esses mesmos alunos que estão aqui correspondem a 25% dos que foram para História. Se 25% dos que foram para a História estão aqui, então os outros 75% estão desse lado de cá. O que é que eu quero dizer para vocês? Essa quantidade aqui de 20% do de ciência não vai ser somada com os 25% de história, não. Não vai somar esses dois aqui, não. Existe uma equivalência entre esses dois. Como eles perfazem a mesma região, essa região aqui representa 20% de C e essa mesma região representa 25% de H. Essa aqui é uma maneira de ver a região e essa aqui é outra maneira de ver a mesma região. O que eu estou querendo dizer a vocês é que 0,2 de C, ou seja, 20% de C, é igual a 25% de H. Por quê? Pela descrição, nós sabemos que 20% do que foram a um foram ao outro e 25% do que foram ao outro foram a um. Essa quantidade daqui e essa quantidade daqui é a mesma coisa, só que escrita de duas maneiras diferentes. Eu vou equacioná-las, eu vou igualá-las aqui para descobrir quanto uma vale em função da outra, para que a gente fique com uma única variável para poder, uma única incógnita para poder resolver a equação, né? Uma equação, uma incógnita. Aí é o seguinte, ó, eu decidi pegar esse 0,25 e jogar para lá. Ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E por que que eu fiz isso? Pelo seguinte, ó, dividir por 0,25 é mais fácil, tá certo? Oxe, professor, como assim é mais fácil? Olha o que é que eu vou fazer. H vai ser igual a 0,2C
dividido por 0,25. Aí eu quero te dar uma dica que vai servir para várias questões, tá certo? Sempre que aparecer uma divisão por 0,25, por 2,5, por 25, por 250, sempre que aparecer uma divisão como essa aqui, você não vai dividir. O que é que você vai fazer? Você vai dobrar duas vezes em cima e duas vezes embaixo, tá certo? Então eu vou iniciar dobrando uma vez em cima, dobrando uma vez embaixo. Daqui a pouco eu dobro de novo. Quanto é o dobro de 0,2c? 0,4c. Quanto é o dobro de 0,25? É 0,5. Dobrei uma vez, agora eu vou dobrar a segunda, tá certo? Então, vezes 2 em cima, vezes 2 embaixo novamente. O dobro de 0,4 é 0,8c. O dobro de 0,5 é 1. E dividir por 1 não vai fazer nada, né? Pode deixar o 0,8c aqui. Então, galerinha, por que eu escolhi o 0,25 aqui embaixo? Porque eu sabia que quando eu tenho uma divisão por 0,25, por 2,5, por 25, por 250 e assim por diante, é só dobrar duas vezes em cima, dobrar duas vezes embaixo, você não tem mais que fazer nada. Tá prontinho aqui a conta para você, né? É muito melhor do que estar dividindo por 0,25. Então, o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Daqui sai a informação de que H é igual a 0,8c. E essa informação vai ser muito importante para a gente poder chegar ao que a gente quer chegar, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Onde tiver H, mais à frente eu vou substituir o H por 0,8c. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou partir para essa informação que diz que 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. Então, se são 48 alunos visitando pelo menos um, eu vou juntar o pessoal que visitou só esse, vou juntar o pessoal que visitou só esse e vou juntar com o pessoal que visitou os dois ao mesmo tempo. Porque quem visitou pelo menos um, ou visitou só um, ou visitou os dois, mas visitou pelo menos alguém. Então, galerinha, eu vou colocar aqui, ó, 0,8c mais 0,2c mais 0,75h dá um total de 48 alunos. Olha só, eu escolhi, vou até mudar a cor aqui para você ver, vou botar aqui um amarelo. Eu escolhi esse, escolhi esse e escolhi esse para compor o meu total. Ô, professor, você esqueceu de colocar esse. Não, não esqueci de colocar esse, não. Lembra que eu conversei com você? Isso daqui é a mesma coisa disso. Eu não posso colocá-lo duas vezes. Eu tenho que escolher um deles. Para fazer menos substituições, eu escolhi logo o que está em cima em C, porque eu estou afim de descobrir logo quem é o C. Então eu não utilizei esse para não repetir. Eu já usei ele aqui em cima. Ele já é esse aqui de cima. Não preciso usá-lo duas vezes, não. Por isso que eu escolhi esse, mais esse, para chegar no total. Perfeito? Então, olha só. 0,8 mais 0,2 dá 1. Então, 0,8 mais 0,2 dá 1, dá 1C. Esses dois juntos aqui representam 1C. C mais 0,75H dá 48. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa informação que a gente já obteve aqui, ó. H não é 0,8C, então, no lugar desse H aqui, eu vou colocar o que ele realmente vale. Esse H aqui vale 0,8C, portanto, eu vou substituir. No lugar desse H, eu vou colocar 0,8C, tá certo? Então, ó, no lugar desse H, eu estou colocando 0,8C para que a gente possa chegar aos 48, tranquilo? Aí apareceu uma multiplicação um pouco difícil de fazer. Se você estiver atento aí aos vídeos do nosso canal, por exemplo, a gente tem aí algumas dicas. Que dica a gente fala aí nesses vídeos? Fala o seguinte, existe uma técnica para resolver esse tipo de multiplicação que é o dobrar meiar. Como é que funciona o dobrar meiar? Você dobra um número e meia outro para que a gente continue tendo a mesma resposta, obtendo a mesma resposta. Então, eu vou dobrar esse 0,75, ele vai passar a ser 1,5, e eu vou meiar o 0,8 para ele ficar igual a 0,4. Então, nossa conta passou a ser agora C, que já estava, e aqui 1,5 vezes 0,4 vezes C para dar 48. Ainda não está tão confortável, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o dobrar meiar novamente. Eu vou dobrar esse 1,5 e ele vai passar a ser 3. Eu vou meiar esse 0,4 ele vai passar a ser 0,2. Tá certo? E aí a nossa conta ficou C mais 3 vezes 0,2 vezes C, dando 48. Agora ficou mais simples, né? Ó, C mais 3 vezes 0,2 dá 0,6C. Isso tem que dar 48. Então, 1 mais 0,6 dá 1,6
C dando 48. Isso quer dizer, pessoal, que o nosso C vai ser 48 sobre 1,6 e 48 sobre 1,6 dá exatamente 30. Então, 30 pessoas visitaram o Museu da Ciência, mas essa não é a pergunta. Calcule o número de alunos que visitaram os dois museus. E quantos alunos visitaram os dois museus? A gente viu aqui que 20% dos que foram ao da ciência também visitaram o da história e, portanto, visitaram os dois museus. Daí, eu quero saber 20% dos que foram à ciência. 20% dos que foram à ciência visitaram os dois museus. Então, 20% de 30, 20% de 30 vai ser igual a esse zero cancela com esse zero cancela com esse zero, 2 vezes 3, 6. Então, 6 pessoas visitaram os dois museus, e aí a resposta para essa nossa questão é 6 pessoas, tá certo? Então, 6 pessoas visitaram os dois museus. Essa questão foi um pouquinho mais complicada, mas está aí para vocês como é que a gente resolve a questão de número 38. Beleza, pessoal? Vamos agora para a próxima questão, tá certo? Até mais, galera.